Rodrigo Manga tá aqui, faz a pergunta para iniciar então aqui o nosso debate. Rodrigão, tu tem 1 minuto para fazer a pergunta sobre o que você quiser para o nosso amigo Guilherme Cortez, tá bom? Deputado, a maconha, ela é, assim como o álcool, a porta de entrada para outras drogas. Ninguém começa fumando crack. As pessoas começam na bebida ou na maconha e vão evoluindo para outras drogas até que chegam no crack. E as drogas têm destruído as pessoas no mundo todo. Não é uma realidade exclusiva nossa aqui do Brasil. A marcha para a maconha, ela deixou de ter um significado da questão medicinal e passou a fazer uma apologia clara ao uso de drogas. Em Sorocaba, eu fiz uma lei que proíbe a marcha para a maconha e a gente está numa briga judicial nesse sentido, sabendo do sofrimento das famílias. Eu quero perguntar para você, primeiro, você é a favor da liberação da maconha, mesmo sabendo que as famílias sofrem com as drogas? E segundo, você apoia a marcha para a maconha? Pode ir lá. Bom, essa lei que o Manga ele editou em Sorocaba, eu entrei na justiça e a gente conseguiu uma maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal julgando ela inconstitucional. Quem decide isso não sou eu, é os ministros do Supremo. É uma lei que ela obviamente é inconstitucional. Porque desde 2011, o Supremo Tribunal Federal já tem um entendimento que o Manga certamente sabia na época que apresentou esse projeto de lei, de que a marcha da maconha é uma manifestação política, legítima. Você pode ser favorável, pode ser usuário, pode não ser, mas a marcha da maconha é uma manifestação pacífica, legítima, para discutir a lógica da política para drogas no Brasil, que você pode ter discordância. O que você não pode é, como prefeito da cidade, proibir que essa manifestação legítima aconteça. Eu acho que a gente precisa, sim, rever a política de guerra às drogas que a gente tem no Brasil, porque em mais de 30 anos dessa política ela não tem tido resultados efetivos, sequer para diminuir o sofrimento das pessoas que são dependentes químicos, das suas famílias, ou para tornar a sociedade mais segura. Pelo contrário, o que essa política tem feito é só encarcerado mais, promovido mais mortes violentas e mais dependentes químicos, porque ninguém tem deixado de ser dependente químico ou ter acesso à droga por conta dessa política hipócrita. E eu acho legítimo que as pessoas possam se manifestar sobre isso. Manga, tu tem 2 minutos agora para tua réplica. Não, eu entendi a sua resposta, mas eu queria um pouco mais específico assim, deputado. Apologia ao uso de drogas é crime. Então, você pega a marcha para maconha hoje, você tem inclusive a participação de crianças e os caras colocam um cigarrão de maconha acendendo e é um cheiro terrível, as pessoas falando, libera a maconha. Ela perdeu aquela função da questão que no início, aquele romantismo que era para a questão medicinal, qual eu apoio. E como eu disse para você durante a pergunta, a maconha ela é a porta de entrada para as outras drogas. Eu posso falar isso, Cortez, não aqui falando de alguém que só estudou o assunto, eu vivi isso na minha própria pele, sabe, Cortez? Eu fui liberto pela fé das drogas, mas eu cheguei no fundo do poço, no crack. Eu imagino que nenhuma mãe, nenhum pai, quando se depara com esse momento com um filho que começa com a maconha, ele fica feliz, que legal, meu filho agora está fumando maconha. Ele sofre porque é uma realidade que tem matado as pessoas, tem crianças, adolescentes com esquizofrenia por causa das drogas. Você falou da política, da questão das drogas, da questão carcerária, e a maioria das pessoas que estão presas cometeram um crime por causa do uso e abuso de drogas. Então eu queria que você fosse mais específico na resposta no sentido assim, Manga, eu apoio o uso de maconha. Manga, eu não apoio a liberação da maconha. Eu sou a favor da marcha, mesmo ela fazendo apologia ao uso das drogas. Ou sou o contrário, porque eu tenho uma bandeira, Cortez, e eu queria, se você, dependendo da sua resposta, se a resposta for contra as drogas, eu gostaria até do seu apoio na Assembleia Legislativa para a gente instruir, tirar esse romantismo com a maconha que tem afundado as pessoas, não só no Brasil, como no mundo. As pessoas estão morrendo por causa do crack, por causa do mesclado que fumam, por causa das drogas K. E nós temos que tirar essa fantasia de que a maconha é algo legal, é algo bom. Então eu queria uma resposta mais específica sua. Bastante especificamente. Primeiro, marcha da maconha não é apologia às drogas. Quem diz isso não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal desde 2011. Segundo lugar, não cabe a mim ser a favor ou contra as pessoas usarem maconha. Como agentes públicos, a gente tem que discutir o que está na lei, o que deve estar e debater nesses termos. Eu acho que sim, a maconha tem que ser descriminalizada no Brasil. Porque eu acho que nem a ciência, nem os dados que a gente tem comprovam que a política que a gente tem para as drogas hoje tem resolvido o problema. Pelo contrário, a maconha, segundo a ciência, vicia menos que o álcool e que o cigarro, e que as bets, aliás, que estão legalizadas hoje. E
essa política de guerra às drogas que o Brasil tem há mais ou menos 30 anos, volto a dizer, não serviram nem para diminuir a dependência química, pelo contrário, o número de dependentes químicos no Brasil nos últimos 15 anos aumentou mais de 80%, e nem para tornar a sociedade mais segura, pelo contrário, as facções criminosas que monopolizam o narcotráfico, o comércio de drogas, elas cresceram, se infiltraram em todos os estados, nos presídios, até nos governos, inclusive a Operação Carbono Oculto descobriu laços do crime organizado na Faria Lima, aqui em São Paulo. Então eu não acho que essa política da proibição das guerras às drogas tem tornado a sociedade melhor para ninguém. Eu acho que a gente tem que discutir. Por exemplo, como você mesmo disse, da cannabis medicinal. A Anvisa esse ano aprovou a regulamentação do acesso medicinal à cannabis. Isso demorou anos, Igor, por conta de todo o estigma que se carrega em torno da maconha. Eu acho que a opinião, essa postura do Manga de proibir, até a manifestação, que é uma maneira de você cercear o debate, isso não ajuda. Pelo contrário, isso só reforça o estigma que se tem, não resolve problema nenhum e só vai criando um não assunto, e nessa a gente deixa de discutir os reais problemas. Eu acho sim que a dependência química é um problema de saúde pública, tem que ser enfrentado dessa maneira, com política de saúde, com redução de danos, com conscientização, mas eu acho que é legítimo, e o Supremo Tribunal Federal reconhece isso, que as pessoas façam um debate político se essa lógica de guerra às drogas que a gente tem hoje, de criminalização da maconha e de outros entorpecentes hoje, se isso tem resolvido algum problema nosso. Eu acredito que está mais que comprovado que não.